Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a sua companhia. Obrigado aí por estar conosco. Quero saudar também as técnicas e técnicos, produtoras e produtores que estão aí nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Como eu disse, aqui é o programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Sérgio Júnior. Olá, Serginho! Oi, Nando, tudo bem? Tudo bem, agora melhor. Mandando um abraço aí para todos e todas. E começando mais esse Alvorada, e a gente sempre está procurando trazer aqui estudos baseados na sabedoria do nosso querido Emmanuel. E hoje a gente vai trazer, para quem está aí na telinha, vou mostrar a capa do livro, né? É um livro, O Evangelho por Emmanuel, são comentários do Evangelho segundo Marcos. Então, em vários livros, né? Como o Vinha de Luz, o Pão Nosso e outros, foram selecionadas as passagens de Marcos. Então, hoje nós vamos trazer aqui Multidões, que é o título que o Emmanuel colocou. E ele escolheu Marcos 8, capítulo 8, versículo 2. Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tem o que comer. Que bela passagem, né, Serginho, em que a gente percebe, a gente, né, verifica e a gente fica feliz em ver que Jesus não esquecia daqueles que estavam ali, né? Além da palavra de Deus que ele trazia, ele se lembrou, né, que estavam ali com ele há 3 dias. Exatamente. Essa mensagem, né, que está inserida naquele contexto do fenômeno da multiplicação dos pães, mostra que Jesus, num momento um pouco anterior, né, estando de frente para essa multidão, né, que estaria ali numa situação, né, de sofrimento ou numa situação um pouco difícil por não ter o que comer, né, essa postura de Jesus, né, uma postura de compaixão que logo em seguida reúne os seus discípulos e diz para eles, né, eu estou compadecido com essa turba, com essa multidão, né? E disso, Emmanuel vai extrair uma mensagem linda, né? Não é a única, existe uma outra mensagem também nesse mesmo livro, e a essência dessas mensagens é justamente trazer para a gente essa postura do mestre de esperança, de encorajamento, porque ele está junto de nós. É verdade. E Jesus vem e lembra que ele fala, eles podem, ao retornarem aos seus lares ou para os lugares de onde são, vão estar fracos, né? Podem cair, podem. Então, Jesus. E por isso, talvez também Emmanuel coloca aqui multidões, porque eram realmente multidões que cercavam Jesus. Pelo menos nessa passagem, era por volta de 4.000 pessoas que estavam lá, né? E a segunda pergunta que ele faz ali para os apóstolos, né, Serginho, quantos pães e peixes vocês têm? Pergunta aos apóstolos. Até eu ouvi numa palestra sobre isso, do De Luca, e o De Luca diz assim, aquela hora os discípulos e apóstolos pensaram assim, nossa, esse pão estava separado para nós aqui, para a diretoria. Agora vamos ficar nós sem pão, né? Então, Serginho, que interessante, né? Como Jesus, o carinho que ele tinha, o amor que ele tinha por todos aqueles que ali estavam, né? E depois eu vou contar uma historinha do Chico a respeito disso, desse carinho, do amor que a gente tendo por alguém e como Jesus tem por nós, ele não esquece jamais de cada um de nós. Quer comentar? Comenta aí, nosso querido.
É muito bom que a gente pense nisso, né? Em especial em certos momentos da vida nos quais nós, às vezes, ficamos um tanto quanto desencorajados ou desanimados, porque os problemas às vezes parecem e muitas vezes podem, de fato, ser muitos, né? Mas é importante que a gente recorde, que a gente se recorde sempre de que o Mestre está junto de nós, né? De que ele, né, em especial, eu ia dizer apesar, né, mas em especial em razão da sua evolução, né, da sua posição, né, no comando do universo, apesar de ter tanta coisa, né, para a qual ele teria de olhar, para a qual ele teria de cuidar, né, ainda assim ele considera cada um, né, que está ali naquela multidão, ele considera os sofrimentos, as necessidades de cada um. Então, acho que isso traz para a gente também uma energia, né? Oh, tá um estímulo, né? Então vamos ao texto aqui. Multidões. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Então aí, Serginho, a gente tem aqui pensar que as pessoas, né, que são educadas e que têm, são grandes, né, ele coloca aqui, né, os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. O quanto a gente precisa, né, se enquadrarmos nesse apontamento que o Emmanuel faz, quão devedores, né, grandes devedores à multidão. E raros são aqueles, então, ele fala aqui, que compreendem o imperativo das leis espirituais, porque aí também tem a questão do que a gente recebe, do que se Jesus, na pergunta aos apóstolos, quantos pães e peixes vocês têm para oferecer? E aqueles que têm para oferecer, será que estão oferecendo para a multidão, né? Sim, essa é de fato a pergunta, né, que nós poderíamos formular. E aqui no começo, o Emmanuel chama atenção justamente para essa postura de Jesus, né? Porque Jesus é um espírito verdadeiramente educado, né? E esses espíritos, quando eles vêm à Terra, muitas vezes em missões, eles representam em todos os tempos, e aqui pode soar um tanto quanto paradoxal para a gente, né? Grandes devedores à multidão, né? Porque dificilmente nós iríamos enquadrar ou pensar em alguém que é um líder, um administrador, alguém que de fato já galgou, né, essa escada evolutiva, nós dificilmente qualificaríamos essa pessoa como um grande devedor, né? É algo que talvez soe estranho para a gente, né? E por isso que Emmanuel diz, raros homens compreendem esse imperativo das leis espirituais, porque por essas leis espirituais, quanto mais esclarecimento nós temos, quanto mais nós avançamos nessa escada evolutiva, mais nós percebemos que, de fato, a nossa função ou a nossa missão, como nós de fato podemos evoluir, é sempre por meio do auxílio, é sempre por meio da consideração pelo outro. Nós sempre vamos nos sentir muito mais felizes e é algo que nós podemos perceber no nosso dia a dia, né? Quanto felizes, quanto nós podemos passar por experiências ou por momentos de felicidade quando nós consideramos e auxiliamos o próximo, né? Então, quanto mais nós evoluímos, maior se torna também a possibilidade de ajudar o outro. E por isso, nós estaríamos com mais conhecimento, com mais possibilidade de ajudar, nós estaríamos diante da multidão daqueles que ainda estão em uma posição de sofrimento, nós somos devedores deles, né? Eles são, na verdade, os credores, né? São eles que podem exigir porque nós já estaríamos em uma situação melhor, né? Então, é esse o panorama que não é tão intuitivo, mas por isso mesmo que Emmanuel tenta esclarecer para a gente. É verdade. E ele continua dizendo aqui, olha, em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, em vez de ajudá-la.
explora-lhes as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ele pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Então, isso é o contraponto, né, daquilo que a gente estava falando, né, Serginho? De que, até que você também estava falando, de que aquele que já recebeu, né, aquele que tem todo um, como a gente lembra lá, na época de Jesus, dos fariseus, dos saduceus, né, que falando de pão, né, que Jesus logo em seguida, quando após essa reunião aí de mais de 4.000 pessoas, ele diz aos apóstolos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Então, que muitas vezes todos aqueles que esses exemplos que o Emmanuel cita aqui são exemplos daqueles que muitas vezes é muito assim profundo o que ele diz e chama a nossa atenção, né? Esquiva-se da massa comum em vez de ajudá-la, explora-lhe as paixões, né? Mantém-lhe na ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. Isso aí é cruel, né? Quando a gente sabe que existe isso realmente, para que as pessoas se mantenham naquele campo de necessidades muitas vezes extremas, né, Serginho? De fato, aqui quando ele começa, né, em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, né, quem seria esse mordomo, né? Porque a palavra que ele emprega pode, num primeiro momento, né, se nós a tomarmos num sentido mais restrito, mais fechado, nós imaginaríamos aquela figura daquele mordomo dos filmes, né, em uma grande mansão. Mas o que Emmanuel quer dizer com isso, né, a gente pode perceber pelo que ele continua na frase, né? Ele aqui está falando dos administradores terrestres, né? Sejam eles talvez em uma empresa, mas aqui, sobretudo, mais em um campo político, né? E isso para mostrar justamente fazer uma comparação, né, entre a figura daquele administrador espiritual do nosso planeta, que é Jesus, né, e a postura que ele tem com relação à multidão, a postura que ele tem com relação ao povo, né, que se encontra naturalmente numa situação mais delicada, de mais sofrimento, de necessidade, né? E aqui ele faz essa comparação, porque o mordomo do nosso mundo, né, o nosso administrador, no mais das vezes, ele é, como Emmanuel diz, meramente instruído na cultura do mundo. São pessoas que, no geral, são materialistas, né? Não vão além, não têm essa transcendência e a capacidade, por isso mesmo, de se colocar na situação daquele que se encontra na multidão. E quando se coloca na situação de compreender as dores e as necessidades, né? E por isso, qual é a conduta que resta para um administrador? Esquivar-se dessa massa comum, né? Que é justamente o oposto do que ele deveria fazer e do que Jesus de fato fez. Né? E aí o que restam são condutas, na verdade, como você diz, um contraponto, né? Explorar as paixões, manter a ignorância, roubar o ensejo de progresso, quando, em verdade, ele deveria ser justamente como Jesus colocou, um devedor dessa multidão. Né? Ele não está em posições de exigir, né? Não seria, portanto, um credor de exigir determinados comportamentos da multidão, né? Mas é, em verdade, o que ele acaba por fazer, né? Traçando leis para que ela pague os impostos mais pesados, e aqui também de uma atualidade, né, fortíssima, né? Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos do sangue, né? E aqui, no final, ele também chama atenção, né, para a postura, né, da filosofia e da ciência perante esses administradores, né? Então, é algo que nos faz pensar, e muito também, né,
refletir sobre essa contraposição de fato, né? E como que as coisas idealmente deveriam ser, né? Como deveria ser um administrador ideal, né? Que ele de fato deve estar sempre, por maiores que sejam as necessidades, por maior que seja a demanda, né? Porque nós estamos falando de multidões, de um povo, né? E apesar disso, ele deve estar em condições de se compadecer, de se colocar, de ser empático, de colocar-se na situação de quem lá está, né? Então, faz com que a gente, de certa maneira, reflita bastante sobre isso. Pensar que Jesus ele olhava o ser na sua integralidade, ele não olhava só para aquela multidão como uma multidão, uma simples multidão, né? Ele olhava como cada ser que ali estava e o amor que tinha por cada um, né? Diferentemente, algumas pessoas contestam dizendo que essa passagem da multiplicação, por exemplo, dos pães, que é algo assim, é só muitas vezes uma alegoria, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente tem que lembrar que esse milagre, que a gente pode chamar de milagre, essa transformação que Jesus faz, né? Ele tinha condições de assim fazer, porque ele conhecia todo e conhece toda a natureza que ele mesmo ajudou a planejar e a construir, né, esse planeta. E a gente pergunta como é que ele conseguia de um ponto que ele estava. Hoje, se você vai fazer um show, uma palestra onde tem 4.000 pessoas, o que você precisa? Você precisa de equipamentos assim, né, de tecnologia e de som que vai alcançar as pessoas, que não vai ficar um barulho para aquele que está na primeira fila e nem para o último que está lá sem ouvir. E como que ele fazia isso? Né? Como que ele tinha essa capacidade de fazer? E todos aqueles que estavam ali mais próximos dele, porque acontecia que aquelas pessoas que chegavam para coxos, pessoas enfermas de todos os tipos, elas estavam ali próximo dele. Então, o milagre ali acontecia a todo momento, né? Então, isso é possível. Ele também ele oferece não só o pão material, que ele não se esquece disso, porque eles sabiam que eles estavam famintos há 3 dias. Imagine que você estava 3 dias ali, dentro daquele magnetismo assim, que você até esquecia de comer. Mas chegou um momento que estava terminando aquilo e as pessoas não iam embora, e eles sentiam que eles estavam precisando de comer, eles precisariam, porque depois eles iam sair, e todo mundo caminhava naquela época, todo mundo tinha condições de ter um cavalo, ou ter um camelo, ou ter né, algum meio de transporte da época. Então ele oferece o pão também material e o espiritual, que é muito importante, né? Então, como ele tinha esse amor por cada um, eu lembro de uma história do Chico, quando o Chico saía, isso um amigo do interior aqui de São Paulo que acompanhava o Chico, né? Estava sempre lá com ele durante muitos anos, quase 30 anos, e o Chico saía e pegou um saquinho de bala, colocou um pouco num bolso do lado direito, um pouco do lado esquerdo e saiu. E as crianças vinham chegando, né? Então chegaram 5 crianças e o Chico chamou uma por uma pelo nome. Aí aquele amigo aqui do interior de São Paulo só ficou observando e distribuiu bala para aquelas crianças. Aí depois vieram um caminho mais 10 crianças, ele chamou uma por uma pelos nomes e perguntou: como vai seu pai, como vai sua mãe, como está a sua família? E assim sucessivamente. Aí esse amigo foi observando aquilo e falou assim: como é que pode? E da onde, como que está tirando tanta bala do bolso? Bom, tem uma pergunta que eu queria fazer para ele, mas eu não vou fazer porque né, eu até respeito o Chico, né? Será que ele está multiplicando as balas aí? Porque saiu tanta bala do bolso dele? Mas eu não vou fazer essa pergunta, né? Eu acho que não quero ofendê-lo, né, com isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele que ô Chico, quando você distribui as balas para as crianças, como é que você lembra de cada uma dessas crianças das suas famílias? Ele falou assim: quando a gente ama, jamais a gente esquece. Então, eu
isso aí, entrando numa dimensão, né, do nosso mestre Jesus, com certeza ele sabia de cada um que estava ali. E quantas histórias que a gente sabe do Chico, que, claro, ele tem um plano espiritual ali com ele, mas ele chamava as pessoas pelo nome, né? Mesmo que a pessoa não era ali da região dele. Então, é muito interessante isso, esse amor de Jesus por cada um de nós, né, Serginho? Sim, fantástico. Nossa, eu adoro essas histórias do Chico, elas são de fato incríveis, maravilhosas. E mesmo aqui, né, se nós tomássemos essa mensagem apenas como uma alegoria, né, que nós não precisamos fazê-lo, porque sabemos toda a explicação, mas ainda assim ela é de um valor enorme, né, para o nosso cotidiano, né, e por isso que Emmanuel é, escreve esse comentário, porque ela traz justamente essa ideia de esperança, de coragem, pautada sobretudo na postura de Jesus com relação àqueles que o seguem. E acho que também nós poderíamos perceber, né, que, como diz a mensagem, a multidão, a turba, já permanece com Cristo há 3 dias, né? Então, claro que envolvidos por aquele magnetismo, né, como você bem falou, mas apesar também de todas as dificuldades, a turba permaneceu com Jesus, né? Essa é assim como depois, para que haja aquele fenômeno da multiplicação dos pães, era necessário que eles tivessem algo, que eles tivessem uma contribuição própria. Aqui também é relevante percebermos, né, que às vezes nós estamos num momento quase de desfalecer, de desanimar, mas é importante que nós nos mantenhamos firmes e fortes, com coragem, com esperança, porque a ajuda sempre vem, né? Verdade. A gente acreditar que esse pão vai chegar. E aí o Emmanuel continua aqui, ó. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino, que nós acabamos de falar, né? A gente dispõe dele, pelo menos isso. Jesus prossegue trabalhando. Então, significa que ele está olhando realmente por nós e para nós, né? E esperando que a gente se alimente nesse pão que ele oferece, para que a gente continue a nossa jornada, que é o que aconteceria com aquela multidão saindo daquele momento ali onde ele estava. Então, quando ele coloca aqui, Emmanuel, né? Muitas vezes a gente tem escassos amigos, ele fala assim, né? Que em todos os tempos e situações políticas, o povo, né? Conta o povo com escassos amigos, né? Porém, né? E adversários em legiões. Então o povo tem poucos amigos, mas tem adversários em legiões. E aí depois ele fala, né, de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino, que é o que Jesus oferecia àquele povo que estava cansado, né, ali de sofrer, que ainda sofre nos dias de hoje, né, Serginho? Sim, né? Aqui ele de fato ressalta, né, esse caráter, né, político da mensagem, né? Como é que nós tínhamos visto no parágrafo anterior que ele falava de um administrador e que claramente aqui era num contexto mais político. E, no mais das vezes, na história, nós podemos, de fato, observar que, em geral, né, o povo é, está numa situação um tanto quanto delicada, né, perante aqueles que deveriam, na verdade, se portar, como Jesus bem disse, como se fossem devedores, né, dessa multidão. E aqui no parágrafo seguinte, acho que Emmanuel dá, de fato, vem, de fato, para a essência dessa mensagem, né? Acima de todas as possibilidades humanas. Eu acho muito interessante quando ele fala dessa forma, porque antes ele faz uma comparação, né, entre o administrador espiritual e o administrador humano. Mas a multidão, né, ou seja, apesar de nós estarmos inseridos no momento, né, porque encarnados, em uma multidão que tem apenas possibilidades humanas restritas, portanto, nós dispomos de um auxílio que não está limitado disso. De um auxílio que nós podemos sequer imaginar quais são as possibilidades divinas. Nós, de fato, não temos muitas vezes a menor das ideias.
E Jesus, né, prossegue trabalhando, como diz logo em seguida, e é muito curioso porque nós precisamos sempre nos lembrar disso, porque a situação que Emmanuel descreve, né, de nós termos escassos amigos e adversários em legiões, isso pode ser, de certa maneira, transplantado para inúmeros eventos no nosso cotidiano. Existem inúmeras situações nas quais nós, às vezes, nos sentimos sozinhos, desamparados, com dificuldades, e muitas vezes nós ficamos presos às possibilidades humanas. Nós não vemos, de fato, muita saída. Por mais, às vezes, que sejamos espíritas, é muito comum, né, porque nos nossos círculos sociais, em especial no trabalho, na escola, muitas vezes dentro da própria família, nós só pensamos nessas possibilidades humanas. E é até, de certa maneira, natural, por mais que sejamos espíritas, mas nós temos de nos lembrar que existe, acima de tudo isso, né, o amigo divino, né? E em quem nós podemos confiar, e porque é dali que vai surgir ajuda, muitas vezes por meio dos recursos humanos, né? Então, às vezes a gente se esquece disso, e é natural, né? Porque pressionados, né, por esses círculos sociais que são materialistas, né, o espiritismo surgiu justamente por isso, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, para combater essa ideia de que só existe o hoje, de que só existem recursos humanos. Não, é muito mais do que isso, né? E nós podemos contar com esses recursos divinos. E Jesus, numa passagem que eu separei aqui, de João, né? Ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse, vós me tendes visto e não credes. E outra passagem na sequência dessa mesmo, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Olha que beleza que ele nos propõe, nos oferta. É uma oferta, uma oferenda dele, dizendo que ele é o pão da vida. Que coisa linda, né, Serginho? Lindo, é uma mudança de perspectiva, né? Porque aí, como ele bem diz, né, nós temos uma vida eterna, né? Ou seja, o nosso campo de visão, o nosso campo de possibilidades, tudo acaba, é de fato uma mudança radical em todos os setores da nossa vida, né? Porque quando nós cremos, nós passamos de fato a ver muito mais possibilidade de ação, a enxergar uma nova explicação para, às vezes, para muitas coisas que pareciam de fato ininteligíveis, né? Se nós especialmente considerarmos uma série de problemas que estão ao nosso redor por uma perspectiva puramente de uma vida material que se encerra com a morte, nossa, é dificílimo, né? Conciliar tudo isso mesmo com uma ideia de Deus, né? Agora, quando nós colocamos tudo isso numa perspectiva de transcendência espiritual, de pluralidade de existências, né, da reencarnação, nós, de fato, conseguimos ver um sentido para tudo isso, atribuir um sentido para tudo isso e também a possibilidade de mudança, né? E de fazer, de fato, aquele movimento, né, que está descrito no Livro dos Espíritos, né? Que nós partimos do átomo para chegar ao arcanjo, né? Então, aí nós vemos, né, que com o Cristo, né, com o pão da vida, nós podemos sair dessas situações difíceis e caminhar, fazer esse traçado evolutivo com todo o apoio do mestre. Muito verdade. Então, o que nós, nesse instante, queremos fazer é dar uma pausa no texto aqui, nos comentários que o Serginho vem fazendo, nas reflexões que estamos fazendo juntos, e pedir que você que está aí venha a reservar um copo de água, um recipiente com água, e também, durante a prece e a oração, lembrar de alguém, algum ente querido, e lembrar-se da multidão que está aí sofrendo, da multidão que precisa de socorro, de amparo, né? Como nós trazemos na mensagem de hoje. Então, Serginho, eu vou conduzir aqui, você aí de casa, onde estiver, a prece de hoje. Então, vamos lá.
vamos nos ligar aos benfeitores espirituais, que podemos colocar nesta imagem da multiplicação de pães como aqueles que Jesus chamou para, além de trazer os pães ali que tinham, e os peixes, que depois, em seguida, distribuísse esses benefícios, aquele pão, aquele alimento para aquelas pessoas que ali estavam. E assim fazem os benfeitores espirituais, que também trazem de si o pão que eles têm, para que Jesus multiplique e eles tragam até cada um de nós. Peçamos então a esses amigos espirituais, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, que nos traga este pão para alimentar a nossa vida, que Jesus diz, eu sou o pão da vida, que nos alimentemos desse Mestre querido, dos seus exemplos e ensinamentos deixados para todos nós, como um alimento para o espírito, como um alimento para nosso ser integral. Senhor Jesus, por isso nós te pedimos que possas, Mestre, levar este pão àqueles que estão famintos, irmãos nossos em tantas multidões de irmãos nossos. Podemos lembrar daqueles que estão desamparados em acampamentos, irmãos que se refugiaram de seus países, de seus lares, das escolas, das fábricas, das oficinas, dos escritórios, das suas vilas e comunidades, e estão nesses acampamentos sofrendo, Senhor, pelas guerras, pelos conflitos, como o nosso Emmanuel também cita nesse texto de hoje. Leva, Jesus, amparo a esses irmãozinhos, que os pães possam se multiplicar pelas mãos daqueles que já receberam também dádivas e bênçãos de Ti, Senhor, e do nosso Criador, para distribuir para esses que estão famintos de tudo, de pão, do pão material, do pão espiritual. E assim, Senhor, que a Tua luz emoldure o nosso planeta, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Moldure com uma luz de muita paz, de muito amor, de muita luz. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Não conhece? É um clube de pessoas que se reuniram para ajudar, colocar a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior no ar, estar no ar, permanecer no ar, com as manutenções e as necessidades, de equipamentos e de pessoal para transmitir a palavra do bem, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo. Então, entre em contato com o clube, veja como você pode ajudar. Entre no site, amigosdaboanova.com.br, ou se você quer falar com alguma pessoa que diretamente, temos os telefones, olha, 0800 12 018 38. Tem o fixo também, o 11 2458 3214. O WhatsApp, que é um meio de comunicação internacional, que é o 11 97261 0272. E também o Pix, que é uma modalidade de você poder ajudar com os recursos seus transferidos de banco para banco. É o mesmo número do WhatsApp, que é o 11 97261 0272. Esperamos você para colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Isso aí. Vamos continuar aqui com o texto. Então, Serginho, quando o Emmanuel diz assim: acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, que é o último parágrafo que eu li, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Meu pai trabalha, ele disse, Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como aquele momento da multiplicação dos pães. Aí ele volta para aquela imagem, da multiplicação dos pães, Serginho?
Exatamente, né? Jesus esteve entre aqueles que de fato necessitavam, né? Como nós já muitas vezes ouvimos, né? Os sãos não têm necessidade de médico. E Jesus passou no planeta para trazer também, né, essa mensagem de conforto, de esperança, de coragem para todas essas para todo esse agrupamento de pessoas que se encontravam aqui na experiência terrena, passando por uma série de provas ou de situações difíceis e que, apesar disso, se mantiveram junto do mestre, né? Isso também é interessante. Eles estiveram ao redor do mestre, apesar da situação difícil, e Jesus se coloca nessa postura de compaixão com relação a eles, né? E alimentando-lhe a esperança e aí, conforme você mesmo já tinha dito, nesse fenômeno da multiplicação dos pães, que nós poderíamos compreendê-lo tanto numa acepção espiritual, quanto, sobretudo, também de prover materialmente aquela necessidade do momento. Verdade. Dias atrás, nós tivemos aí a lembrança do nosso querido Chico Xavier, né, foi no dia 2 de abril que ele fez, né, mais um aniversário, e eu lembro de ter ido pelo menos 3 vezes a Uberaba para conhecer o Chico, né? Fui a primeira vez, conheci, depois voltei mais 2 vezes. E numa das vezes que nós fomos lá, eu ainda jovem, da mocidade espírita, e aquele entusiasmo, né? Fomos lá para Uberaba, e nós fomos até com um coral, que ia há muitos anos cantar para o Chico no dia do aniversário dele. Esse coral saía daqui de São Paulo e ia para lá. E no sábado, quando nós voltamos lá, a gente foi na sexta, chegou na sexta lá e vimos o trabalho do Chico, aquela multidão, né? A gente sabia da multidão que se formava em torno lá do trabalho do Chico. No sábado, o Chico fez uma coisa muito interessante, Serginho. Ele tinha uma fila, nós fomos mais para a periferia, longe ali do centro, e chegamos lá, tinha uma fila enorme de um lado e uma outra fila era de crianças. E na outra, a gente via mais mães, né, do que pais, 2 filas. Aí nós ficamos ali. Na fila do lado que nós estávamos, tinha uma espécie de uma mesa, estava coberta ali, e daqui a pouco o Chico chegou. Aí o Chico chegou, aí deram para ele um bolo de dinheiro assim, enorme, né? Nas mãos do Chico. E ele começou a distribuir. Lá no nosso lado, o pessoal tirou o plástico que estava em cima e eram pães doces, assim, né? Porque aí andando para as crianças. Uma multidão, né? Dando pães. Daqui a pouco, Serginho, o tempo fechou. Fechou o tempo, assim, né? Começou a nublar, né? Ficou escuro e uma chuva veio, caiu. Aquele pessoal que estava ali distribuindo o pão, fugiu, saiu correndo. E o Chico, do lado de lá, puseram um guarda-chuva e ele continuou dando dinheirinho, as pessoas pegando, né? Até as pessoas, mas dando dinheiro para as pessoas, quem que não quer ter o seu dinheirinho, né? Quem que não quer ali você poder comprar aquilo que você quer comprar e pode comprar com aquele dinheirinho? Como se fosse nota de R$ 5 no dia de hoje, né? E aí as pessoas não saíram da fila, chovendo torrencialmente. O Chico também não saiu, porque colocaram guarda-chuva, e do lado de lá, onde a gente estava, e nós tomando chuva e ficamos olhando, cadê o pessoal para distribuir pão, o pãozinho para as crianças, né? Saíram. Aí estava eu, esse meu amigo de São Paulo, e uma jovem do Rio de Janeiro, os 3, nós olhamos um para os outros, vamos lá nós distribuir. Aí fomos nós, tiramos lá, ia tirando debaixo do plástico, dava para a criança corria. E naquele momento, Serginho, eu conto sempre essa história, eu repito, porque eu sentia uma coisa maravilhosa, aquela chuva que caía, e o Chico estava assim, uns 2,5 metros da gente do outro lado, né? Eu vendo ele ali na minha frente, fazendo aquele trabalho sem parar. E aquela chuva caiu sobre nós e foi como uma bênção, assim. Quando terminou de distribuir todo aquele pão para aquela pessoal todo, os Chicos, o dinheirinho, a chuva parou. Aí essa história ficou marcada para mim,
né, como o Chico tinha essa questão de atender multidões, né? A gente muitas vezes levanta vídeos do passado aí, assim, das vezes que eu fui lá, tinha filas assim quilométricas, inclusive para abraçar o Chico depois do trabalho, né, cansado ali, e ainda dava um abraço em cada pessoa. É maravilhoso ouvir essas histórias do Chico e, de fato, é uma pura representação do que nós acabamos de ler aqui, né? Essa diferenciação, né, entre o que é um administrador na Terra, né, e o que é um administrador espiritual, né? Que tem essa dimensão que o Chico tinha, todo esse conhecimento e como ele ali de fato, né, foi esse devedor, né, da multidão, né? As palavras do Emmanuel aqui são as mais precisas e o Chico as viveu como ninguém, né? É verdade, né? Então, aí o Emmanuel termina aqui o texto dizendo o seguinte aí para o seu comentário, Serginho. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procure multiplicá-lo. Bonito, né, Serginho? Demais. É justamente aqui uma conclusão, um resumo de tudo aquilo que nós já tínhamos visto, né? E aqui até Emmanuel se dirige especificamente, né, para o leitor, né? Lembra-te, né, de que você é parte integrante dessa multidão terrestre que está sob constante observação do Cristo, de Deus também, né? Então, o Senhor observa o que fazes, ele tem compaixão, ele considera as nossas necessidades e, portanto, disso tudo a gente só pode sempre ter bem presente que nós não estamos desamparados, né? Ou seja, seguindo o Cristo, nós podemos ter essa postura e ser também instrumento, né, para a multiplicação dos pães, né? Poder também, é importante que, se a gente já compreende isso na nossa vida, a gente sempre deixar essa mensagem também para o nosso próximo, né? Um estímulo de esperança, de coragem, ou seja, o Mestre está sempre conosco, né? Isso é um conforto, né, para o nosso coração. E a gente precisa estar mais com ele do que, né, ele já, evidentemente, se encontra conosco. E a gente quer mandar um recadinho para você, aí a gente está chegando no final do programa. Se você quiser sugerir alguma pauta, algum tema, mande um recadinho para nós. Se você quiser mandar uma pergunta para o Serginho, ele vai responder, vai ter tempo de responder e a gente, né, passa aí no ar. Recadinhos que queiram dar aqui para o programa Alvorada, para toda a equipe que está aí, a gente aguarda aí. Então, vou passar 2 telefones, o 0800, é ligação gratuita, 979 5011. E o São Paulo, que é código 11 2457 5011. Aí você fala lá com a Verinha, fala com a Margarete, fala com a Solange e manda para nós o recadinho. A gente fica esperando aí, né, o seu contato. É muito, muito gratificante receber aí a sua mensagem. E então, Serginho, aí as suas últimas considerações e também aí já aproveita para se despedir aí dos nossos queridos ouvintes e telespectadores. O Serginho que estava lá na Alemanha e já voltou para o Brasil, agora está aqui com a gente no Brasil e hoje aqui no Alvorada. Eu agradeço pela oportunidade, sobretudo, né, de aqui comentar o texto, porque acaba que a gente já tem de ler várias vezes, né, para compreender melhor a mensagem e cada vez mais eu fico encantado, né, com a precisão, com as lições que o Emmanuel tira desses versículos, dessas passagens e o quanto isso pode nos ajudar, né? Então, é realmente gratidão por poder ter contato, né, frequente com essas mensagens e a gente trazer isso para o nosso dia a dia. E é uma coisa, Serginho, que acabamos por pegar gosto aqui no programa, trazer a mensagem do Emmanuel, porque da literatura, dos 500, quase 500 livros que o Chico psicografou e outros que se desmembraram, esse mesmo que a gente trouxe hoje, o Evangelho por Emmanuel, é um desmembramento dos outros livros de Emmanuel, né? Então, o quanto ele passa para nós, né, de grandes lições, né? Então, a gente só
só acaba gostando cada vez mais do que o Emmanuel traz. E dos quase 500 livros que eu estava dizendo, 200 foram do Emmanuel, com a parceria do Chico aí, né? Que coisa maravilhosa. Então, Serginho, aquele tchau, tchau aí que a gente costuma dar. Tchau, Serginho. Tudo de bom para você até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.